amor. Eu quero ler o devocional de hoje, que também se encontra em Hebreus. Ontem nós falamos, doutor Zé, amém, querido. Bom dia, Cláudia, bom dia, Marineide. Ontem nós falamos do devocional em cima de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, sobre mágoas, ressentimentos, e a gente teve até que mudar a nossa live de ontem por causa do assunto. Mas o nosso tema hoje não é de Hebreus 12, é Hebreus 10, 23. Olha que interessante, eu coloquei essa canção Aclame ao Senhor, nem imaginava qual seria no dia de hoje, 11 de julho, o devocional de hoje. Obrigado, Amandinha, obrigado por esse carinho, obrigado, Tereza. Bom dia, Ju. Esperança confiante é o tema do devocional de hoje. Esperança confiante. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E o texto começa a já dizer para a gente a maneira como devemos agir. Apeguemo-nos, não de qualquer maneira. Apeguemo-nos com firmeza. Estou aqui com esse copo, um copo de café, e se eu não pegar com firmeza, automaticamente pode acontecer um desastre. Mas o texto está dizendo sobre as promessas de Deus, sobre aquilo que Deus falou, sobre aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para todos nós. Ele vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Escreva aí: aquele que prometeu é fiel. Suas promessas são fiéis e verdadeiras. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falou Deus e tudo será estabelecido. Está escrito na sua palavra. E vamos ver o devocional de hoje. Sejam bem-vindos. Bom dia para você que aqui está. Esperança na vida cristã não é pensamento positivo. É uma expectativa confiante. Aqueles que não conhecem a Cristo, veja bem, presta atenção nisso. Aqueles que não conhecem a Cristo podem desejar que as coisas fossem diferentes. E também desejar conhecer alguém que mude a situação que estão vivendo. Um cristão, ele tem um relacionamento pessoal com o Senhor do Universo, que é o soberano não só sobre toda a criação, mas também sobre toda circunstância que vivemos. Ei, o teu Deus tem o controle sobre toda e qualquer situação que você possa estar vivendo. Nós podemos viver nessa confiança, porque nossa esperança está naquele que é fiel. Quando Deus fala, Ele mantém a sua palavra para vê-la realizar. Quando Deus diz algo a você, confie nele completamente, porque Deus nunca engana os seus filhos. Se Deus dedicou a você que vai fazer algo, pode ter absoluta certeza de que Ele fará. Preste atenção nisso. Eu vou repetir. Se Deus dedicou a você, indicou a você o que vai fazer algo, pode ter certeza de que Ele fará. Você fica pensando, por que parece que as pessoas injustas prosperam enquanto os justos sofrem? Jesus prometeu que cada um irá receber a sua justa recompensa. Você fica pensando se todo o esforço que você colocou em criar os seus filhos nos caminhos do Senhor irá dar frutos quando eles forem adultos? Deus prometeu que sim. Deus prometeu que sim. Você fica pensando se as coisas às quais renunciou quando se tornou cristão serão substituídas por bênçãos do Pai?
Jesus assegurou que receberíamos 100 vezes mais. Você duvida que Jesus irá voltar e nos reunir aos que já morreram? As Escrituras nos dão essa certeza. A nossa esperança não é uma mera especulação sobre o que Deus poderia fazer. Deus nos tem dado a sua palavra, em muitas áreas da vida, sobre as circunstâncias que Ele irá fazer. Nós podemos ter esperança confiante que em tudo que Ele prometeu, Ele é fiel. O teu Deus, aquele que prometeu, é fiel. Aquele que determinou na sua palavra, fará cumprir. Não importa quão longe os seus olhos possam ver, não importa o que a circunstância ou as circunstâncias contrárias elas tendem a lhe mostrar, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor essa palavra, começando com um cântico de gratidão. Renato, Vanessa, obrigado pelo carinho já pela manhã, viu? Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai querido, te louvamos por esse dia especial e entramos nesta manhã com um cântico de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, obrigado pela tua proteção, obrigado por nos conduzir ao caminho onde tudo é possível. Obrigado por nos lembrar que as tuas promessas são fiéis e verdadeiras e que tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falou o Senhor e tudo será estabelecido. Por isso podemos dizer ao Senhor nesta manhã: venha a nós, venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, daquela forma perfeita, saudável, daquela forma poderosa como é feita nos céus. Nesse dia nós queremos sair do campo natural e entrar na atmosfera do sobrenatural. Nós queremos acessar os céus como nunca acessamos. Nós queremos adentrar para este lugar, ó Deus, das possibilidades divinas. Nós queremos entrar neste lugar onde a nossa fé é fortalecida. Nós queremos, ó Deus, deixar as limitações, deixar aquilo que vemos no campo físico para enxergar no reino espiritual. Como é bom poder confiar em Ti. Como é bom poder saber, ó Deus, e desfrutar, e sentar, ó Deus, e desfrutar das Tuas promessas. Bendito seja para sempre o Teu nome glorioso. Encha-se as nossas vidas da Tua glória. Enche cada lar aqui representado da Tua glória. Enche cada família aqui presente com a Tua glória. Visita esse lar, ó Deus, que se encontra neste ambiente que precisa de uma intervenção sobrenatural. Eu te peço nesta manhã, Pai, por este casamento desestruturado. Eu te peço por esta família que, ó Deus, campeia de um lugar para outro, desnorteado, sem saber o que fazer. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha com provisão, que seja estabelecida a Tua vontade na vida de cada um, ó Deus, restaurando, ó Deus, libertando, curando, renovando a aliança e, acima de tudo, Pai, convertendo o coração de um ao coração do outro. Que a sabedoria do alto, ó Deus, seja sobre esta mulher no abrir e fechar dos seus lábios. Que a sabedoria do alto seja sobre este homem, esse sacerdote, de tal maneira que ele se posicione com autoridade, sem autoritarismo, mas que ele saiba
entrar no mundo espiritual e, ó Deus, estabelecer o teu propósito. Eu quero, Deus, apresentar ao Senhor essa causa que diante dos nossos olhos se tornam impossíveis. Ou essas causas, pessoas aqui que estão vivendo uma situação de impossibilidade, eu quero clamar ao Senhor e eu quero interceder pela vida delas, ó Deus. Que diante das impossibilidades, nós temos que crer no Deus de que tudo é possível. E aquela passagem dos 5 pães e 2 peixes, diante de uma multidão que precisava ser alimentada. Enquanto os 5 pães e 2 peixes estavam nas mãos de uma criança, nada aconteceu. Mas entendemos nessa passagem que o pouco nas mãos certas sempre vai produzir milagres. Eu repito, Pai, para que isso seja uma verdade diante dos nossos atos. O pouco nas mãos certas sempre vai produzir milagres. Por isso colocamos nas tuas mãos, Jesus, aquilo que diante dos nossos olhos é uma impossibilidade. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, esta vida, essa situação, essas lágrimas que foram derramadas, ó Deus, ao longo desses dias, essas noites mal dormidas. Deus eterno, socorre cada um que precisa deste alívio. Traz a força para esse que se encontra fraco na fé. Levanta aquele que está caído, aquele que está esmorecido. Pai, eu não oro por mim, mas faço como Jesus. Eu oro por estes que o Senhor me deu, sobre a responsabilidade de pastoreá-los. Que cada uma das minhas ovelhas nessa manhã sejam alvos da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, do teu cuidado, da tua proteção, da tua provisão. Elas são tuas, Pai, e esperam por ti. Surpreenda-as nesse dia, Pai. Surpreenda-as com o melhor do teu coração. E que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indizível do nosso Deus e Pai, e a ação do Espírito Santo revelando, renovando, restaurando, curando as feridas, os dissabores, as lembranças que precisam ser curadas, que venha a manifestação do Senhor em tudo sobre elas, ó Deus, mas que haja uma ativação de milagres no seio de cada família dessas ovelhas queridas, Pai. Que possamos ver o extraordinário do Senhor acontecendo, que possamos vê-las prosperar em tudo que elas precisam prosperar, que possamos, ó Deus, ter a sabedoria para orientá-las, ó Deus, segundo aquilo que está no teu coração, e que nenhuma delas se perca, Pai, nenhuma. Blinda-as e blinda os seus lares, ó Deus, com o sangue do Cordeiro, e que haja paz, haja alegria, haja harmonia, haja prosperidade no seio de cada família. Assim, Pai, eu as abençoo, as amo e oro para que tudo seja feito de uma forma perfeita, poderosa. Haja alegria, Pai, no coração
de cada uma dessas ovelhas, meu Pai. Haja alegria, satisfação, que elas possam levantar os seus olhos nessa manhã e render graças a Ti. Tu és grande, Tu és grande, e Tu podes, e Tu farás infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o Teu poder que em nós opera. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Ah, Jesus. Ai. Vamos para a palavra. Deus nos dê graça. Vamos para a palavra, né? Filipenses 4, no capítulo 4, versículo 12. Obrigado, queridos, pelo carinho. Filipenses 4, 12. Diz a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo num momento difícil, escrevendo no ambiente hostil, preso, e ele escreve essa carta. E um dos pontos máximos, ou do ponto máximo dessa carta, obrigado, Vanessa, obrigado pelo carinho dessa família linda. Ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Será que você poderia escrever isso aí? Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
E ele diz: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Que riqueza é isso, gente. Alguém que está num calabouço, numa prisão, deixa uma carta dessa pra gente. Eu tenho desejado tanto que vocês prosperem, que vocês sejam felizes, que vocês alcancem Deus, este lugar da satisfação, esse lugar de estar contente em toda e qualquer situação. Esse é o segredo de um coração grato, que independe das circunstâncias, independe daquilo que os seus olhos podem contemplar. Mas Paulo tinha aqui a certeza de que a morte chegaria a qualquer momento. Mas mais do que nunca, o que estava cravado no coração dele é que havia esperança de que a morte física não seria um limitador para que ele pudesse alcançar a promessa de vida eterna. O que adiantaria todo aquele sofrimento diante da glória? E ele mesmo escreve, né? Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de vir. Eu trago essa palavra para você. Tenha por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com aquilo que Deus tem prometido, com aquilo que Deus fará na sua vida. E veja o texto de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, que diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que coisa boa a gente poder olhar para a palavra e encontrar nela o bálsamo que a gente precisa diante dos momentos difíceis. Que bom a gente poder olhar para o apóstolo Paulo, para o que ele viveu, para uma prisão, para um momento difícil, e ele dizer para nós aqui: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente. Que essa seja a nossa oração nesta manhã. Pai, nos ensine o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que não esperemos para estar bom, não esperemos o tempo ficar bom para que a gente esteja bem. Não. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse aprendizado passa pela confiança das promessas de Deus. Esse aprendizado de você conseguir olhar não para o que você está vivendo naquele momento, mas para olhar para o futuro, cheio de esperança, de paz. Preste atenção nisso e entenda bem o que fez Paulo viver dentro daquela prisão sem murmurar, sem reclamar, é porque ele tinha uma visão do futuro, porque ele confiava nas promessas do Senhor. Eu aprendi o contentamento sobre toda e qualquer situação que eu estou enfrentando. E ele vai dizer que existe uma promessa para nós: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A palavra de Deus, queridos, ela já nos antecipou como viveriam as pessoas nos últimos tempos, como nós enfrentaríamos este mundo. É o que Paulo fala também, a carta a Timóteo. Um dos momentos mais lindos do filme Paulo a Timóteo é quando, antes de ser decapitado, ele pega aquela carta e entrega, para que aquela carta fosse entregue ali a Timóteo.
E aqui está um dos conselhos para Timóteo naquele tempo de dificuldade que Paulo estava atravessando. E ele diz: sabe, porém, isso. E eu leio isso aqui, meus amados, como se fosse um bilhete que vocês tivessem deixado aqui. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afetos natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Paulo está trazendo aqui para Timóteo: olha, Timóteo, eu sei viver contente em toda e qualquer situação. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: então prepare-se, porque nos últimos dias vocês enfrentarão coisas como a soberba, a avareza, a presunção, a desobediência. Então saiba que vocês enfrentarão tempos difíceis, que as coisas não seriam de uma forma maravilhosa como se pinta, como se acha. Mas eu quero dizer para você, Timóteo, que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Essa fala ele disse para a igreja, aos filipenses, dentro de uma prisão. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Querido, nesta manhã, como é que está o seu coração? Como eu disse no início, eu tenho chorado, tenho entristecido de ver a situação de algumas pessoas, e eu diria que sem viver a aplicabilidade da palavra. Como isso dói no nosso coração, você deixar as promessas e viver a sua dor. Eu acho que a gente deveria fazer o contrário, a gente deveria pegar as promessas para restaurar a nossa dor. As pessoas estão se desesperando quando as dores chegam, quando os sofrimentos chegam, ao invés de pegar ali a promessa de Deus e aplicá-las nesse momento oportuno. Como é que está o seu coração nesta manhã? Satisfeito? Grato? Ou insatisfeito? Ou reclamão? Ou murmurador? O que você tem feito mais? Se você pudesse colocar numa balança, você tem estado mais satisfeito ou reclamado demais? Ou você tem tido uma vida satisfeita e grato por tudo? Eu sempre penso que quando algo acontece conosco, é um tempo oportuno, é um tempo que Deus reserva para nós, dizendo: agora você tem condições de resolver isso, agora vocês têm a capacidade de poder resolver isso. Por isso eu permiti que essa situação chegasse hoje. Querido, eu queria que você escrevesse essa frase que eu vou dizer para você. Existe um poderoso poder em um coração agradecido. Escreva aí para mim, por favor. Existe um poderoso poder no coração agradecido. Talvez você esteja dizendo: que hipérbole é essa, pastor? Um poderoso poder. Existe poder, mas existe um poderoso poder. Existe um poderoso poder no coração grato. Isso muda toda e qualquer circunstância. Você nunca mudará as realidades na sua vida pessoal, familiar, profissional, social, espiritual, apenas reclamando. Não conheço ninguém que resolveu um problema reclamando. Agora eu conheço gente que resolveu problemas agradecendo, chamando à existência as promessas de Deus.
chamando à existência aquilo que Deus falou. A melhor definição de reclamação que já ouvi na minha vida é: reclamar é falar para a pessoa errada que não pode resolver. Escreva isso aí. Reclamar é falar para a pessoa errada que não pode resolver. Adianta falar? Não. Vai falar por quê? Se não vai resolver. Se não tem como resolver. Isso é o oposto da oração. Hoje vivemos um tempo, querido, de epidemia, eu diria, de ingratidão nas atitudes das pessoas. As pessoas hoje não firmam compromissos com você, elas dependem da maneira como vocês se comportam, da maneira como você se comporta com elas. Querido, não existe amizade que não tenha problemas. Não existe casamento que não tenha problemas. Não existe igreja que não tenha problemas. Se você está pensando em sair da igreja porque tem um problema, querido, problema você vai encontrar em todo e qualquer lugar. Hoje nós estamos, eu diria, vivendo uma geração de amores líquidos, onde as pessoas não têm firmeza em nada, onde qualquer coisa a pessoa já pula fora e já vai para uma outra relação. Dificilmente hoje você tem amizades que tem 10, 15, 20, 30 anos de amizades. Quando você encontra alguém que tem esse tipo de amizade, pode ter certeza que ali tem alguém com um coração grato. Eu queria que você escutasse essa palavra de Tiago no capítulo 4, versículos 1 a 3. Eu resolvi trazer essa palavra sobre o poder de uma gratidão nesse dia especial, porque por mais dificuldades que eu possa ter, eu digo para mim mesmo: agradeça, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Tiago no capítulo 4 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? O apóstolo falando. Não vem das paixões que guerreiam dentro de você? Ele diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Quais são as possíveis consequências diretas da reclamação? Mau humor. Conhece alguém assim? Atritos entre relacionamento interpessoais entre pessoas. Há pessoas que vivem atritadas, dando choques nos relacionamentos. Cuidado com os justiceiros. Cuidado. Porque todo justiceiro tem um senso de injustiça, tem um gatilho de injustiça dentro dele e ele não pode ver ninguém sendo injustiçado que ele já pula em cima. Às vezes ele não tem nada a ver com aquela situação, ele está pulando em cima ali para tentar ajudar naquela situação. Mas outra consequência direta de uma pessoa que reclama demais é a ansiedade. Todo reclamão, todo murmurador, ele é ansioso. E acima de tudo, ele está atrelado ao pecado do ressentimento. Ele está sempre voltando àquela situação, daquele atrito, daquele problema que aconteceu. Queridos, reclamar não paga contas. Escreva isso aí. Reclamar não paga contas. Reclamar não paga contas. Então vamos tomar uma atitude que resolva as nossas dores, resolva os nossos ressentimentos. E muitas vezes as pessoas, quando estão com problema, vai para o shopping para
estourar o cartão de crédito. Principalmente em tempo de crise, nós temos visto isso e nós precisamos entender que em tempo de crise, menos sempre é mais. E a gente entende que fechar a porta da reclamação e da ingratidão no coração vai abrir outras portas, as portas que Deus tem preparadas. O salmista, no Salmo 100, versículo número 4 e 5, diz: entrem por suas portas com ações de graças. A maneira como você começa. Alguém quando diz para mim assim: pastor, me ensina como orar. E aí a primeira coisa que eu digo é: quando você começa a sua oração agradecendo, as coisas fluem, as palavras saem. Entrem por suas portas, isso mesmo, assim. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Entre pelas portas da casa agradecendo. Entre pelas portas da igreja agradecendo. Entre pelas portas do trabalho agradecendo. Entre pelas portas da casa, da igreja, do trabalho, com louvor, com ações de graças e não com escassez e com reclamações. O único lugar perfeito que nós temos é o céu e ainda nós não estamos nele. Não estamos. O único lugar perfeito, nós ainda não moramos nele. Queridos, quem adora, quem agradece está de tanque cheio na alma. Quem reclama está na escassez, com o tanque vazio. Nada satisfaz. Como você tem passado pelas portas da sua casa? Como você tem passado pelas portas do seu casamento? Como você tem passado pelas portas do seu trabalho? Agradecendo? Eu acho interessante pessoas que lutam para conseguir um trabalho, depois que consegue o trabalho começa a reclamar. Como é que portas maiores serão abertas? E aqui eu trago uma reflexão para todos nós. Como você tem passado pelas portas do trabalho, pelas portas da sua igreja, pelas portas da sua casa? Quais têm sido as atitudes do seu coração? Pessoas negativas sempre atrairão para perto de si pessoas assim. Pense nisso. Pense nisso. E eu queria, hoje não dá mais tempo, porque a nossa live já está encerrando, mas eu queria trazer alguns pontos importantes para que a gratidão seja fortalecida em nós com este poder que a gente precisa. Eu vou citar pelo menos 2 pontos. Nunca retribua o mal com a mesma moeda. Escreva isso aí, por favor. Nunca retribua o mal com a mesma moeda. Eita, Renato, tem que acabar, porque senão já passa de quase 1 hora. Nunca retribua o mal com a mesma moeda. Escreva aí. 1 aos Tessalonicenses 5:15. 1 aos Tessalonicenses 5:15. Vamos ver o que diz a palavra? Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sempre sendo bondosos um para com os outros e para com todos. Geralmente, qual é o nosso hábito? A gente entregar para o outro
da maneira que os outros nos entregaram, né? Não pague o mal com o mal. Eu sempre me lembro da Débora. Ela era bem pequenininha, Débora, minha filha. Falar nisso, ela está chegando aqui segunda-feira, graças a Deus. Ela era bem pequenininha e ela tinha feito uma coisa lá e eu briguei com ela. E ela disse: oxi, papai, a Bíblia diz que o senhor não deve pagar o mal com o mal. Eu falei: aham. Para você buscar uma palavra, para ter uma refutação pessoal em cima de uma situação suja, feia sua, você sabe, né? Então aplica a palavra antes de você realizar isso que papai está brigando com você. Nunca retribua o mal com a mesma moeda. Uma pessoa grata, ela sempre vai mudar o destino de tudo. Tenha o cuidado. Paulo está falando para nós que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alguém que tem um coração grato, ele não age de acordo com as circunstâncias, ele não se movimenta de acordo com o movimento externo, mas ele tem o seu coração no céu. Os pés estão na terra, mas o seu coração está no céu. Pense nisso. Vença o mal com o bem. E a segunda coisa que eu gostaria de deixar para você aqui, para que seja ativado o poder de gratidão na sua vida: escolha a alegria em todas as circunstâncias. Escreva aí. Escolha a alegria em todas as circunstâncias. Uma escolha. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz assim, no capítulo 5, versículo 16: alegrem-se sempre. Escolha a alegria em todas as circunstâncias. Pastor, mas de repente aconteceu isso. Alegrem-se sempre. Mas pastor, a situação não está nada legal. Alegrem-se sempre. Pastor, fulano se levantou para dizer isso. Alegrem-se sempre. Está escrito. Escolha ser positivo. Escolha ser propositivo. Busque o contentamento e a satisfação. Seja satisfeito com Jesus. Insatisfeito talvez seja o único momento, a única situação de você viver insatisfeito é com a posição que está sendo contrária àquilo que está no coração de Deus. Obrigado, meu amado irmão. Deus abençoe. Escolher ser feliz. Escolher ser alegre. Deixa essa palavra para você nesse dia. Obrigado aí pelas mensagens de carinho. Obrigado por toda a demonstração de amor de vocês. Excelente final de semana para vocês. Que você e sua casa sejam abençoados. Vocês que chegaram agora, vai para a live lá no início, na parte do devocional, na parte da oração. E seja grato. Aprenda, primeiramente, que antes de falar, coloque a gratidão no seu coração para que as palavras dos seus lábios reflitam aquilo que você plantou no seu coração. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe. Deus abençoe você e sua família. Que os projetos do coração do Pai sejam liberados sobre a sua vida neste tempo. Obrigado pela companhia. Amo vocês. Oro por vocês. Choro por vocês. E dou a minha vida por vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Aninha. Obrigado, pastor Atel. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Vou deixar a live salva. Vai lá e coloca lá uma palavra lá na live que vai ficar salva. Obrigado, Lucinha. Deus abençoe vocês.